Bom dia, eu sou a Sara Abdo, repórter aqui no Estadão, e hoje a gente vai falar um pouco sobre agronegócio, sustentabilidade e todo o potencial que esse setor tem no Brasil. Eu estou aqui com o João Alberto Abreu, ele é vice-presidente da Raízen, uma das principais empresas do agronegócio no país. Obrigada, João, pela presença. E a gente vai falar um pouquinho do setor como um todo e como que a Raízen consegue se destacar nisso e como que ela aplica tudo o que sabe do setor, toda a expertise para se destacar nisso e manter a economia do país bem movimentada. Então, me conta um pouco, João, quais são os desafios do setor agronegócio no país, considerando aí que a Raízen consegue operar em toda a cadeia, desde a produção da cana até a distribuição de energia e distribuição de combustível. Quais são os desafios da Raízen nesse momento e como ela tem enfrentado esses desafios? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Sara, um prazer estar aqui com vocês na TV Estadão. E aí eu queria começar dizendo que o agronegócio, de uma maneira geral, tem uma particularidade independente da cultura, que é um risco muito alto em função de ter que gerenciar uma série de variáveis que não necessariamente você controla, né? Então o agronegócio tem um fator clima que influencia muito, né, no seu negócio e variáveis macroeconômicas, né, que é o preço da commodity, câmbio, né, que influencia muito quando a commodity é exportada ou você precisa importar muitos insumos, enfim, você precisa, independente da cultura, gerenciar para mitigar risco uma série de variáveis, de novo, enfim, em muitos casos com um nível de volatilidade muito alto. Então acho que o desafio do agronegócio começa aí, começa em você conseguir se estruturar do ponto de vista de planejamento e de mercado também, entender muito bem o mercado, as tendências, né, para poder mitigar esses riscos. Essa é uma primeira coisa. E aí já entrando um pouco na sua pergunta, o fato da Raízen ser integrada, ou seja, é uma companhia que planta, tem manufatura, produz, trada, tem uma área de trading, comercializa, importa, exporta e também, no caso do etanol, comercializa direto para o consumidor final via sua rede de postos com a marca Shell. Então, de fato, é um negócio bastante integrado, né? A gente produz através da cana açúcar, energia elétrica, etanol e esse produto vai até o consumidor final. A produção de etanol e de açúcar no Brasil tem uma correlação, né? Porque a gente sempre pode decidir fazer um pouco mais de açúcar, aumentando a oferta, consequentemente impactando o preço, ou fazer um pouco mais de etanol e também aumentando a oferta. Então, o Brasil, por ser uma potência do ponto de vista de produção de açúcar, é o maior produtor mundial, né? E do ponto de vista de etanol, junto com os Estados Unidos, são os maiores produtores de etanol, tem uma participação muito importante nesse trading global, enfim, desses dois produtos. Então, a gente usa muito o fato de sermos integrados para ter mais informação. Entender como é que a demanda está vindo nos postos, entender como é que a demanda de açúcar está acontecendo também no mercado externo, via a nossa operação de trade. Então, a produção usa muito, né, uma série de informações para a gente mitigar esses riscos e tomar as melhores decisões de precificar, né, os nossos produtos no momento adequado. Do ponto de vista de desafios, qualquer setor, qualquer indústria, e não é uma particularidade do agronegócio, precisa sempre de perspectiva, né, de marco regulatório, de entender as regras do jogo no longo prazo para tomar decisões de investimento. Estamos passando por um momento importante aí de mudança de governo, então a gente, no nosso setor específico, teve mudanças importantes recentemente, que é, por exemplo, a aprovação do RenovaBio, né, como uma nova ferramenta de valorização de produtos com menor emissão, né, de carbono. Então isso é positivo para o setor. Isso é muito positivo para o setor, porque o etanol é um produto, né, que emite 80% a menos de carbono do que a gasolina, e ele vai receber, né, um benefício em função disso. É assim que está sendo desenhada essa nova regulamentação, né? Então o Brasil, depois que assinou o Acordo de Paris, né, na COP21, decidiu descarbonizar sua matriz
em 10%, você precisa emitir menos carbono, e o etanol tem um papel fundamental nesse processo. Um outro exemplo o etanol não deixa de ser um produto também que tem uma relação muito forte com a gasolina do ponto de vista de preço, que é o que a gente chama de paridade, né? Então você tem um mercado livre, né, com a Petrobras, né, que domina a produção, né, e o refino no Brasil, e ter uma Petrobras operando de acordo com o mercado, né, os seus preços acompanhando o que acontece no mercado externo, né, isso também ajuda muito, essa regra ajuda muito ao setor conseguir se planejar no longo prazo e, claro, tomar decisões de investimentos com relação à infraestrutura e crescimento. Na sua fala, você comentou um pouquinho antes que o Brasil é uma potência, e também falou da parte da cana. O que é essa potência, o que é esse potencial brasileiro para a produção de cana também? Porque a gente escuta muito falando, o Brasil é uma potência agrosustentável. O que é isso? Como que a Raízen vê isso? A gente começa sendo uma potência agrícola, né? O Brasil é primeiro, segundo exportador de uma quantidade enorme de produtos, né? E o que faz essa potência? Acho que tem dois elementos fundamentais. O primeiro é um avanço enorme do ponto de vista de tecnologia no campo. Então o Brasil hoje, em termos de produtividade, e aí não é só cana, milho, soja, algodão, o Brasil tem níveis de produtividade que são referências a nível global, né? Se comparar com outras potências agrícolas, como os Estados Unidos, você tem alguns países ali na Europa, mais na Ásia, China, que são países que são grandes produtores agrícolas, mas o Brasil, do ponto de vista de produtividade, né, alcançou um patamar, de fato, que a gente pode ser considerado uma referência global nesse sentido. E isso trouxe quantidade, não só pelo nível de produtividade, como também esse patrimônio que a gente tem de terras aráveis, né, no nosso solo, que também favorecem muito do ponto de vista de quantidade. Estamos avançando também em infraestrutura, porque é fundamental que a gente possa desaguar, né, e colocar esses produtos nos seus destinos a custos competitivos. Aí eu acho que esse é o último elemento que falta no Brasil, é construir uma infraestrutura bastante otimizada, eficiente, para que a gente coloque esses produtos nos seus destinos a preços e a custos competitivos, né? Se você falou de tecnologia, a gente já volta nisso aí, mas eu quero falar agora de sustentabilidade, a gente sabe que produção sustentável é um caminho sem volta, e isso inclusive é motivo para maior precificação dos produtos, seja carne, seja grão, e imagino também açúcar e energia. Como que a Raízen aplica essa sustentabilidade na produção e na distribuição? O que é a produção sustentável dentro da Raízen? Essa é uma ótima pergunta, porque dentro da nossa estratégia de toda a parte agrícola, né, a gente percebe uma oportunidade enorme de produzir muito mais dentro daquele hectare, dentro daquela mesma área. Então, alguns exemplos. Através de tecnologia, a gente já está conseguindo fazer etanol de segunda geração a partir de resíduos, a partir de palha, a partir de bagaço da cana. Então, essa é uma realidade, uma área que a gente investiu durante muitos anos e, na verdade, a Raízen hoje é líder mundial na produção de etanol de segunda geração. Então, a gente produz etanol com palha de cana, com bagaço de cana. É uma tecnologia disruptiva. É um etanol extremamente sustentável, porque toda a emissão já está na operação. Então, você faz combustível sem emissão adicional, praticamente. Tem tudo a ver com sustentabilidade. Estamos construindo agora uma planta de biometano. Nós estamos iniciando agora a produção de gás, né, biometano, que é gás para produzir energia elétrica também e até para comprimir e abastecer frotas de veículos. Isso aí a que foi anunciada agora em agosto. Foi anunciada agora em agosto, a construção está sendo iniciada e o combustível, né, a matéria-prima que a gente usa para fazer esse biometano é matéria orgânica que também já está na nossa operação. A gente tem subprodutos na nossa produção, que é a vinhaça e a torta de filtro, são subprodutos da produção, onde a gente usa essa matéria orgânica para fazer biometano mais combustível.
Esse desenho todo a gente chama de economia circular. É conseguir fazer com que dentro da nossa operação a gente consiga produzir mais energia, seja através de gás, seja através de etanol de segunda geração, né, ou através de energia elétrica, com produtos que já estão ali dentro da nossa operação. A parte toda de fertilizantes, que antes usava 100% de fertilizantes químicos, hoje a gente já usa praticamente só fertilizantes organomineral, porque também dentro dos nossos subprodutos a gente tem, mais uma vez, na vinhaça e na torta, produtos muito ricos em potássio, que é a base dos fertilizantes. Então, está tudo circulando ali dentro da nossa operação, de forma praticamente autossuficiente, né? E isso reduz demais a nossa pegada de carbono, que tem a ver com sustentabilidade e tem a ver também com conservação das áreas que a gente opera. O que eu estou tentando dizer é que dentro da estratégia e via tecnologia você consegue ter uma operação muito mais sustentável, ou seja, com baixa emissão e que conserve as áreas que você opera. Mas precisa de tecnologia e precisa... e você precisa também desenvolver o que a gente chama de um plano de negócio, porque a sustentabilidade tem que dar retorno, esse é um fato. O mercado gosta de sustentabilidade, gosta de comprar produtos com menor emissão, mas não quer pagar mais por isso. Então você precisa viabilizar através de tecnologia para que essas iniciativas também dêem retorno para o negócio. Para que essas iniciativas elas tenham espaço no mercado e que o volume aumente a renda, porque não necessariamente o mercado quer pagar mais por isso, como você disse. Exatamente. Então precisa de maior volume e o Brasil pode se destacar nisso. Sem dúvida. Agora, voltando para a tecnologia, que eu disse que a gente ia falar sobre isso, a Raizen tem um hub de inovação e eu queria que você contasse um pouco como que tanto o desenvolvimento de tecnologia, a pesquisa de tecnologia e o investimento em tecnologia dentro da empresa. Como que roda a tecnologia dentro da Raizen e como que isso está impactando a produção, os custos e até, como você disse, o plano de negócios da empresa. Sem dúvida, a tecnologia trouxe, do ponto de vista agrícola, o Brasil para a posição que está hoje. A gente evoluiu em função de uma série de progressos que houve, principalmente, vou aqui até acreditar muito ao trabalho que a Embrapa fez durante muito tempo no Brasil e através de evolução genética de plantas e na forma de você, enfim, fazer agricultura. Agora, o mundo está vivendo uma disrupção digital, isso é fato, e está impactando todos os negócios, né? Mais cedo ou mais tarde não tem nenhuma indústria que vá se livrar, né, do impacto que a revolução digital está trazendo, né, para os negócios de uma maneira geral, né? E aí você pode enxergar isso como uma ameaça ou tirar, né, proveito disso. Então, na nossa visão, a disrupção digital e essa nova onda tecnológica que está acontecendo é uma grande oportunidade, né, de ganhar eficiência e reduzir custo. Então, o nosso grande foco em inovação e o nosso hub de desenvolvimento e aceleração de startups que estão ali desenvolvendo aplicações, ferramentas a serem aplicadas no nosso negócio, né, fazem parte desse conceito, fazem parte dessa ideia de que a transformação digital é uma realidade, é a nova grande onda do movimento tecnológico, né? Elementos como inteligência artificial, como robótica, né? Tem uma série de aplicações a serem aplicadas, né? A serem instaladas na nossa operação para reduzir custo e ganhar eficiência. Então, na nossa opinião, não dá para dar um outro grande salto de eficiência, produtividade, consequentemente redução de custo, né? Ganhar competitividade, sem a utilização maciça de tecnologia. Então é assim que a gente vê, é quase que uma necessidade para sobreviver no longo prazo. E essa tecnologia está sendo aplicada em quais áreas? Na área de inovação no negócio, na área de maquinário mesmo? Quais são as áreas que a tecnologia é mais eficiente dentro do business da Raizen? A gente tem aplicações nas mais diversas áreas, mas vou citar aqui uma ou duas para exemplificar. Uma delas é a parte de leitura de imagens, né? A agricultura hoje, em áreas muito grandes e remotas às vezes, a Raizen gerencia quase 1 milhão de hectares
e você precisa gerenciar essas áreas de forma remota. Então, imagens de satélite, e o custo de imagens de satélite tem caído muito, imagens de drones, seja para planejar o seu plantio, seja para analisar falhas, seja para analisar crescimentos de ervas daninhas, de pragas, quer dizer, todas essas imagens hoje podem ser feitas através de satélites ou nanosatélites, né? E de drones. Agora você precisa de tecnologia via inteligência artificial, que são algoritmos de alta complexidade para ler todas essas imagens com velocidade, para que a gente possa tomar as ações necessárias, né, na aplicação e nos ajustes, né, de direção do nosso negócio. Essa, para mim, é uma área absolutamente chave, clara, que não é uma tendência, é uma realidade, está acontecendo e que a gente já está aplicando de forma maciça, né, nas nossas operações. Esse é um exemplo. Outro exemplo é a logística. A agricultura tem operações logísticas pesadas, né, de colheita, de plantio, enfim. Você vê aquelas máquinas todas andando, né, nos campos. Aquelas operações precisam ser eficientes, entrar no momento certo, né, terminar no momento certo, fazer tudo da forma adequada, e você precisa gerenciar, quase que conversar com essas máquinas. Então a tecnologia hoje permite que essas máquinas praticamente andem sozinhas, sem ninguém pilotando, são praticamente autônomas. Né? Você coloca lá o GPS com sorte e ela vai andar exatamente no caminho, né, que você determinou, naquela velocidade. Então esse é um exemplo claro. E gerencia centralmente, independente de onde essa máquina ou esse equipamento estiver, você tem uma central logística, né, com elementos de comunicação, e aí são ferramentas de comunicação mais sofisticadas, que você consegue gerenciar online cada um desses equipamentos para que o seu nível de eficiência logística seja o melhor possível. Então, são dois exemplos também claros de como a tecnologia está impactando esses negócios. E a gente está, na primeira pergunta, na sua primeira resposta, você falou que a Raízen tem esse êxito de integrar toda a cadeia, ela opera toda a cadeia. E aí tudo que a gente está falando, acaba que a gente está falando de uma empresa grande que opera toda a cadeia. Mas nem todas as empresas do agronegócio brasileiro, elas são grandes e operam todas as cadeias. A gente tem empresas de diferentes segmentos dentro do setor grande que é o agro. Você acha que, dentre isso que a Raízen está fazendo, algo é aplicável em menor escala, considerando essas empresas menores? Ou a gente está falando de mundos completamente diferentes? Qual é a aplicabilidade nas pequenas empresas? Como que as pequenas empresas podem, ou não necessariamente ficarem muito grandes, mas, sabe, ter uma produção de fato, serem sólidas? Não, acho que a escala, claro, ajuda, porque muito desses desenvolvimentos custam, você precisa investir para colher os frutos no futuro, mas a gente tem um exemplo que mostra o quanto o que você está perguntando é factível. Metade da nossa operação agrícola é feita por terceiros. Então você tem pequenos fornecedores, às vezes bem pequenos, que nos entregam a matéria-prima. E tudo que a Raízen desenvolve do ponto de vista de tecnologia, a gente repassa e tenta oferecer para que esses pequenos fornecedores também possam desfrutar dessas novas ferramentas a fim de melhorar também a sua produtividade e a sua eficiência. Então é uma via de mão dupla, onde esses parceiros agrícolas, né, podem desfrutar do que a gente desenvolve internamente para, claro, melhorar, e aí a cadeia toda ganhar com isso. Certo. Quando você diz a cadeia toda ganhar com isso, é que aí eles vão aumentar a produção, na lei de oferta e demanda, se aumenta a oferta vai baixar um pouco o preço, mas eles também vão ganhar mais no volume. É um pouco disso, e vocês também vão ter mais produção e também tem menor preço, mas mais volume. É um pouco exatamente. Disso. O nosso interesse é sempre que esses fornecedores tenham negócios rentáveis, com alta produtividade, com alta eficiência, para serem saudáveis também do ponto de vista financeiro, poderem reinvestir e entrar nesse círculo virtuoso. É assim que a cadeia ganha. A gente vê de fato essa cadeia de forma totalmente integrada. E quando a gente fala, eu quero falar um pouco agora do setor como um todo. Vendo a Raízen, eu vou repetir, no topo, uma das líderes,
Vocês conseguem olhar para o setor do agronegócio como um todo e ver quais são os desafios? E aí não falando da cultura da raiz, mas do setor como um todo mesmo. Quais são os desafios para o agronegócio brasileiro? Eu comentei aqui, eu acho que a gente tem um desafio grande do ponto de vista de infraestrutura. A gente vê principalmente para algumas culturas no centro-oeste do país a gente conseguir colocar no destino esses produtos a custos competitivos. A gente tem infraestrutura, né, em algumas áreas ainda com grandes oportunidades, né. Agora, no setor da cana principalmente, e aí voltando ao meu comentário de que esse é um negócio que tem muitos riscos, né, numa mudança de clima ou numa mudança de mercado externo relevante, a gente precisa, o que a gente chama de criar mais formas de segurar, né, de dar seguro a esses produtores, né. Então a soja e o milho até avançaram muito mais do ponto de vista de precificação dos produtos dos produtores, né, garantia, como a gente chama de hedge, né, de câmbio na hora de comprar insumos, na hora de comprar sementes. E acho que a cana ainda precisa evoluir muito, é um desafio grande para que a gente possa criar ferramentas, né, dentro desse setor para mitigar riscos, né, desse negócio, principalmente para os produtores, para os menores produtores. Então, ajudá-los a precificar a produção, né, que vai ser feita com a matéria-prima deles, a primeira coisa, e também ajudá-los, né, a garantir uma menor volatilidade, principalmente de câmbio, né, e de custo, né, de insumo e da sua matéria-prima para plantar, né? Então a gente tem oportunidade nessa área. E como que fica essa parte da cultura? Porque conversando com outras pessoas do agronegócio, a gente fala, o Brasil não tem cultura do seguro. E você vai ver na Austrália, nos Estados Unidos, essa cultura existe. Tem isso mesmo? Como é que a gente pode resolver isso, essa questão aqui internamente? Eu acho que não é que o Brasil não tenha a cultura do seguro, eu acho que varia muito de cultura para cultura. Quando você olha para a soja e para o milho, eles estão muito mais evoluídos nesse aspecto específico de seguro. E é também compreensível. O mundo tem 200 milhões de hectares plantados com milho e 20 milhões plantados com cana. Então é uma cultura que tem 10 vezes mais área, consequentemente é um negócio maior. Negócio maior, você acaba migrando mais investimento e mais atenção do ponto de vista de maquinário, do ponto de vista de genética, né, para investir melhor, do ponto de vista também de ferramentas de seguro, porque são muito mais, tem muito mais gente sendo impactada por esse tipo de ferramenta. Então, não acho que é uma cultura do Brasil, né? E aí, quase aqui usando o trocadilho, né, uma cultura do milho, né, que acaba gerando, ou da soja, que acaba gerando esse tipo de avanço que a gente ainda não tem na cana. Mas não acho que é uma questão do Brasil. Claro que tem que evoluir, mas a gente ainda tem diferenças muito grandes entre as culturas. E o que está sendo feito dentro da Raízen para estimular essa mudança da cana? Estamos trabalhando principalmente em duas áreas, de forma bastante prática. Uma delas é a precificação, e já temos alguns produtores que estão dispostos a entregar a produção que será feita com a matéria-prima deles, para que a gente precifique, né? No caso da cana, precifique o açúcar, né? Que a gente já precifique na tela, né, adequada para melhorar a rentabilidade deles. Toda vez que você precifica, você tem mais risco, mas eles têm confiança de que a gente pode fazer, olhando no histórico, isso, né, e fazer um pouco melhor do que o mercado. Aí nessas horas vale muito o tamanho Raízen, né? Vale muito ter a Raízen, tem uma área de trading grande com escritórios fora do Brasil, a gente tem presença fora do Brasil, enfim, tem acesso aos mercados, isso tem um valor enorme. E a outra é também tentar entregar ferramentas de hedge, principalmente para variação cambial, né, porque esse é um negócio também cujos custos têm impacto importante à medida que o câmbio mude bastante. Então, se você pegar no histórico recente, né, nos últimos 12 meses a gente teve dólar 3,30 a 4,20. Então, isso traz impacto importante. Então, a gente ter esse tipo de ferramenta também mitiga risco aí na parte de custo.
né? A precificação do açúcar é na área da receita, na área de custos. Já estamos fazendo esse tipo de desenvolvimento para melhorar o seguro dos nossos produtores. Tá bom, obrigada, João. Pessoal, a gente acaba aqui esse bate-papo com o João. O Summit Agronegócio Brasil 2018 já é a 4ª edição que o Estadão organiza. Está marcado para terça-feira que vem, aqui em São Paulo, no dia 13. A gente te vê lá. Tchau. Obrigado, Sara. Caramba. Passamos? Não. Faltou 5.